todos. Boa tarde a quem vai fazer a revisão aí do nosso trabalho. Acho que é a professora mesmo, né? Então, a gente decidiu começar aqui a explicação do nosso trabalho apresentando a primeira base que a gente tentou usar, porém é um caso de sucesso. Mesmo sendo de sucesso, a gente decidiu usar aqui um pouquinho do tempo para apresentar, porque a gente também conseguiu aprender algumas coisas com essa base. Então, a base que a gente escolheu foi essa base aqui, a primeira tentativa, né, do tumor cerebral. A gente fez a importação aqui das bibliotecas e foi fazendo tudo que a gente aprendeu ali no então, a gente fez aqui a importação aqui das bibliotecas, né, para tentar fazer a análise dos dados, usando aqui para ler o CSV e mostrando aqui as 10 primeiras linhas ali do cabeçalho do dataset. Então, teve alguns dados aqui de categóricos ou não, a gente fez as mudanças aqui embaixo, né, o shape tinha 20 mil linhas, a gente achou o número de 20 mil linhas um número bom para treinar. Aqui também informação sobre o dataset, né? Aqui uma descrição. Aqui a gente estava exibindo a contagem das idades, a gente começou a fazer a análise exploratória aqui dos dados. E aí a gente chegou nesse ponto aqui onde os gráficos começaram a ficar muito assim iguais. A gente começou a suspeitar de que não poderia performar, né, ter um desempenho tão bom assim no quesito do machine learning. Então, a gente aqui tem agrupado por gênero, de novo aqui algo bem equilibrado, né? Outro gráfico aqui também deu a mesma coisa. Esse gráfico aqui, né, do estágio versus o sexo aqui também. Então, no geral, ficou aparecendo os dados assim, bastante empatados, se a gente pode dizer isso. A gente tentou tratar os dados aqui, né? Dropou algumas colunas que a gente não tinha significado para o modelo, fez aqui o encode das coisas e fez as outras tratativas também. Porém, aí chegou no momento onde a gente mudou aqui o script para poder aprender. A gente usou aqui começou, né, com uma regressão logística, porém a gente teve um resultado muito baixo. Durante o processo exploratório dos dados, a gente deixou de fora um gráfico determinante para a gente desistir aqui de usar essa base, que foi esse gráfico aqui, que é a matriz de calor. Então, a gente pode ver nesse gráfico aqui que a relação é baixa entre as features. Não tem uma relação alta, não tem uma correlação. Então, provavelmente, isso levou àquela baixa acurácia e fazer com que o modelo não conseguisse aprender tão bem. Apesar de ser uma base de 20 mil linhas, a gente não teve um resultado agradável. Então, a gente decidiu ir para uma próxima base, que é o que os outros integrantes aqui vão apresentar, mas o que fica de aprendizado aqui é a gente ver que nem toda base é boa o suficiente, apesar de ter muitas linhas como essa, 20 mil, nem toda base é boa o suficiente para a gente treinar o modelo, ainda mais com essa correlação baixa aqui entre as features, né? Mas ficou aprendizado de que escolher a base, escolher e analisar primeiro, né? Antes de poder rodar o machine learning, principalmente olhando aqui a correlação, no nosso entendimento é algo muito importante. Então é isso, ficou esse aprendizado. Agora o pessoal vai continuar com a apresentação do dataset escolhido e que a gente obteve sucesso. Obrigado. Nosso projeto é a primeira fase de um sistema inteligente para auxiliar médico no diagnóstico inicial de doenças cardíacas. Utilizamos dados tabulares de paciente com informações como idade, pressão arterial, colesterol, frequência cardíaca para prever se o paciente apresenta ou não indícios da doença. Nós iniciamos o projeto importando todas as bibliotecas necessárias para análise e modelagem. Utilizamos o Pandas,
para manipulação de dados, o Seaborn, Matplotlib, Plotly, para criar gráficos, e também o Google Colab Files para manipulação de arquivos dentro do ambiente de execução. Para o pré-processamento e modelagem, utilizamos funções do Scikit-Learn, como o Label Encoder, o Train Test Split para dividir a base de dados, e os classificadores de regressão logística, a árvore de decisão, Random Forest e o KNN. Em seguida, carregamos o arquivo hard.csv no Pandas, visualizamos as 5 primeiras linhas para entender como os dados estavam organizados, verificamos a quantidade de linhas e colunas e listamos os nomes das variáveis. Com o Describe, analisamos estatística como média, mínimo, máximo e quartis. Também verificamos quantos pacientes tinham ou não a doença. Usamos o comando info para confirmar os tipos de dados se havia valores ausentes. Separação de colunas por tipo. Depois separamos as variáveis em categóricas e numéricas. As categóricas são aquelas com texto como sexy ou Cheshire Pen Type. E as numéricas são valores inteiros ou decimais, como idade ou colesterol. Essa separação é fundamental, pois cada tipo exige um tratamento diferente no pré-processamento. No item 4, nosso grupo fez a exploração dos dados de cada coluna do nosso dataset. Começando pelo 4.1, a coluna Age, onde temos todas as idades de pacientes do nosso dataset. Utilizamos um gráfico de histograma, onde a idade mínima é de 28, a idade média é de 54 anos e a idade máxima é de 77 anos. Como visto no gráfico, a maior concentração de pacientes está entre 50 e 60 anos. Essa visualização revela que a maioria dos casos de doença cardíaca está associada a pessoas de meia idade ou idosos. A forma levemente assimétrica da curva indica que há mais pacientes concentrados nas faixas intermediárias do que nas extremas. Temos um segundo gráfico onde temos a média de idade por grupo. Foi utilizado um gráfico de barras, bar plot, comparando a idade média entre pessoas com ou sem doença cardíaca. O grupo com diagnóstico positivo para doença cardíaca apresentou a idade média maior que o grupo sem a doença. Essa diferença indica que a idade pode ser um fator de risco importante na ocorrência da doença. Beleza. 4.2. No item 4.2, trabalhamos com a coluna sexo. 4.2, sexo. Utilizamos um gráfico de barras, onde mostra a quantidade de homens e mulheres com ou sem a doença cardíaca. Interpretando o gráfico, vimos que o sexo masculino tem maior prevalência da doença, sendo um fator importante para o modelo preditivo. Essa visualização reforça a importância de incluir a variável idade como uma das principais características da construção do nosso modelo preditivo. No item 4.3, interpretamos a coluna tipo de dor no peito, com 4 siglas. ASY significa assintomático, NAP, dor atípica, ATA, angina atípica e TA, dor não anginosa. O gráfico de barras histograma mostra a quantidade de pacientes para cada tipo de dor no peito, separado por sexo. A dor assintomática, ASY, é a mais comum, especialmente entre homens. Em todos os tipos de dor, o número de homens é maior do que de mulheres. Isso indica que o tipo de dor varia conforme o sexo e pode ter relação com o risco de doença cardíaca. O segundo gráfico de colunas empilhadas, representado por idade e número de pacientes para cada tipo de dor no peito. Lendo o gráfico, conseguimos enxergar que os pacientes entre a idade de 50 e 60 anos concentram o maior volume de todas as legendas. A maioria dos pacientes entre idade de 50 e 60 anos foram assintomáticos. Temos também uma parcela relevante de pacientes na mesma faixa etária com a dor atípica. A dor anginosa típica ATA e a dor atípica NAP também são frequentes entre pacientes de 40 e 60 anos. Paciente na casa dos 70 tem menos incidência dos problemas, porém a quantidade de pessoas nessa faixa etária é menor.
No item 4.4, falamos sobre a coluna Resting BP, que significa pressão arterial em repouso. Para representá-la, utilizamos o gráfico de barras em histograma. A maioria dos pacientes apresenta pressão arterial, analisando o gráfico, em repouso entre 120 e 140 milímetros de mercúrio. Pacientes com doença cardíaca tendem a apresentar pressão arterial mais elevada em repouso. A maioria dos registros se concentra entre 120 e 140 milímetros de mercúrio, com destaque para valores mais altos no grupo com doença. O item 4.5 falamos sobre a coluna colesterol. Utilizamos um gráfico de dispersão para interpretar esses dados, e nele mostra a relação entre pessoas que têm ou não têm a doença por idade e colesterol. No gráfico, observamos que as maiores incidências de problemas cardíacos ocorrem após os 50 anos e a maioria seguem a mesma variação entre 180 e 300 de colesterol. Podemos especular que o colesterol na faixa de 180 a 300 não é um fator determinante para a doença cardíaca, já que tanto os saudáveis quanto os doentes são bem similares neste ponto. Observação. Os outliers contidos neste gráfico serão removidos após uma nova rodada dos tratamentos de dados. Agora, dando continuidade à explicação dos gráficos, né? Também criamos um histograma, né, que é comparando o nível de glicemia em jejum elevado com a presença cardíaca, né, onde a glicemia foi usado como um parâmetro superior a 120 miligramas por decilitro de sangue. E por esse gráfico, podemos identificar que os pacientes com glicemia alta têm a maior proporção da doença cardíaca. Agora o próximo, por gentileza. Agora no gráfico do Resting ECG, né, que é o eletrocardiograma em repouso, fizemos um histograma mostrando diferentes resultados do eletrocardiograma e sua relação com a doença cardíaca. E por esse gráfico podemos observar que as alterações do segmento ST ou hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é o LVH, são mais comuns em pacientes com a doença. Agora no próximo gráfico, que é a angina provocada por esforço físico, né? Temos a comparação de quem apresentou ou não apresentou angina durante a exposição ao exercício. E concluímos que a angina induzida está fortemente associada à presença da doença. Só uma breve explicação aqui, né? Angina significa dor no peito causada, né? Pela redução de fluxo sanguíneo no coração. Então, quando a pessoa é exposta ao exercício físico, a maioria das pessoas que sentem a dor possuem doença cardíaca. No próximo gráfico aí, do Old Peak, primeiramente a gente identificou, né, alguns valores inválidos e removemos, que clinicamente não fazem sentido. Usamos o Describe para ver se os dados foram removidos e criamos um histograma dessa coluna que mostra os valores da depressão do segmento ST, onde o que significa acima de 1 indica um alto risco e superior a 2 indicam a isquemia severa. E por esse gráfico podemos entender que os pacientes com valores altos predominam no grupo com doença. Agora no próximo gráfico, o ST Slope. Nesse gráfico podemos ver a comparação entre a inclinação ascendente, que é o up, flat, que é a plana, e o down, que é a descendente, né, do fragmento ST. E podemos ter uma conclusão que os segmentos planos ou descendentes têm maior relação com a doença cardíaca. E por último aqui, o último gráfico, que é só uma imagenzinha para mais fácil entendimento. O setor ST, que é o depois do pico, né? Temos os diferentes tipos de isquemia aí. E por último, o gráfico de Heart Disease, né, que é o target, né, que é para diagnosticar quem tem a doença e quem não tem. Aí obtemos esses resultados que em 499 casos deu com positivo, né, que possuem a doença, e 406 que deram negativo. Bom, nessa etapa, na etapa 5, né, a etapa de limpeza de dados, né, nós vamos limpar o dataset, tratar os valores inválidos, inconsistentes, para deixar os dados prontos para modelagem, seguir com os nossos passos, né. Então, aqui nessa etapa, né, a gente tem alguns outros submódulos aqui, onde a gente vai passando por eles, né. Então, vamos começar aqui com
o 5.1, né, que é o cálculo da mediana dos valores válidos de colesterol, né? Aqui calculamos a mediana dos valores válidos de colesterol, né? Excluindo zeros no dataset, né, que são registros inválidos, né? E a mediana, né, é menos sensível a outliers que a média, né? Então, temos esse valor de 237, né, que é a mediana, tá? Partindo aqui para o 5.2, substituindo os valores 0 pela mediana, né? Aqui a gente substitui o 0 pela mediana calculada, né? Em seguida verificamos se ainda existe zero, né? Ele tem que aparecer vazio, né? E logo abaixo a gente gera um scatterplot de idade versus colesterol para visualizar os possíveis padrões relacionados à doença cardíaca, tá? Então, aqui a gente tem um scatterplot, né? Já de novo com os dados tratados, como a gente havia apresentado logo acima, tá? Aqui é o gráfico melhorado, após a adição da mediana nas colunas zeradas, né? A gente viu que a gente removeu todo mundo que está zerado aqui e ficamos com esse padrão. O próximo passo aqui é a confirmação de limpeza, né? Que é uma checagem final para garantir que a limpeza funciona corretamente, né? Se o resultado for 0 para ambas, então não resultou em nenhum valor. Estranho nas colunas, né? Depois a gente fez essa checagem final, constatamos quantos zero restaram nas colunas críticas, né? E usamos describe para uma visão geral depois, né? A gente notar aqui que os nãs na saída mista pode aparecer quando misturamos numéricas e categóricas, né? Foi só uma inspeção mesmo que a gente acabou fazendo aqui, né? Remoção de valores inválidos na coluna old peak, né? Identificamos registros com old peak negativo, né? Clinicamente, isso não faz sentido. Filtramos o dataset para manter apenas o old peak maior ou igual a 0 e mostramos quantos registros foram removidos, né? Então, a gente tem aqui, ó, foram 12 registros removidos, né? E, por fim, né, a gente, após toda essa limpeza que a gente fez aqui do dataset, né, a gente rodou o describe, né, e o include all aqui depois, para validar se os dados estão coerentes e prontos para as próximas etapas, né, que a gente vai apresentar a seguir, né. Falando aqui em resumo no tratamento dos dados, né, nessa etapa de limpeza a gente tratou valores inválidos em colesterol, a gente imputou por mediana para preservar a distribuição, removemos os registros clinicamente inválidos, né, que o old peak foi menor que 0, e confirmamos a integridade dos dados, né, com contagens, describe, aqui, né? Então, esses passos aqui que a gente acabou fazendo na limpeza de dados garantem que o modelo receba dados consistentes e confiáveis para a gente seguir em frente, né? Na próxima transformação de valores aqui com dados mais corretos. Acho que é isso. Nessa etapa, transformamos todas as variáveis categóricas strings em valores numéricos, pois o algoritmo de machine learning não consegue interpretar texto diretamente. Usamos o label encoder do scikit-learn para codificar as variáveis que possuem apenas duas categorias, transformando-as em 0 e 1. Após essa etapa, todas as variáveis do dataframe DF encoded são numéricas, e o conjunto de dados está pronto para ser utilizado nos modelos de machine learning.
Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o treinamento do modelo, né? Onde a divisão foi feita com 80% dos dados em treino e 20% em teste, né? E eu vou dar um breve resumo dos modelos testados e dos resultados, né? Passando por cima aqui. O primeiro modelo que a gente usou foi a regressão logística, né? Onde obtemos uma acurácia geral de 88%, uma precisão de 88% para casos positivos e um recall de 91%, né? Quer dizer que o modelo reconhece bem os pacientes com a doença, né? E um F-score de 0,88. Geramos também uma matriz de confusão, né? Para conseguir precisar onde o modelo tá fazendo a previsão correta, né? E um pouco abaixo, se puder descer aí, Hugo. Aí uma matriz de confusão para ficar mais visual, né? Onde temos os falsos positivos, falsos negativos, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, né? Só para dar uma visualização melhor, né? Aí o segundo modelo utilizado foi a árvore de decisão, né? A árvore de decisão atingiu uma acurácia de 79%, né, com bom desempenho nas duas classes. Geramos também uma matriz de confusão, né, para mostrar o acerto e erro do modelo. E percebemos que o modelo erra mais ao prever pessoas que ele fala que tem a doença, quando na verdade não tem, né? É o falso positivo. Mas com uma acurácia, um F1 score menores que o modelo anterior, né, que foi o regressão logística. O terceiro modelo que a gente testou foi o Random Forest, né, que apresentou um resultado bastante similar ao regressão logística, que foi o primeiro modelo testado, onde tivemos uma acurácia de 87%, um F-score de 87 também, e assim como os anteriores, também geramos uma matriz de confusão para ficar melhor a observação dos dados. Esse modelo utiliza como base, né, o conjunto, por padrão, né, o conjunto de 100, né, onde ajuda a melhorar os resultados, né. E o último modelo que a gente usou foi o KNN, né, que testamos o modelo KNN com um OK padrão de 5, mas ele apresentou um menor desempenho em relação a todos os outros modelos, né. A acurácia foi de apenas 72%, com muitos falsos positivos e falsos negativos, né. Isso pode acontecer por causa da natureza dos dados, né? Muitas variáveis categóricas, com valores 0 e 1, os dados não escalados. Então, nessa distribuição, o KNN não é muito favorável, né? Pelo modo dele trabalhar. Aí, por fim, também a matriz de confusão dele, para provar, né, que ele erra muito, né? Então, não é um modelo viável para esse tipo de dado. Após uma breve explicação dos modelos utilizados, chegamos no item 8, que é a conclusão final do nosso projeto. Testamos 4 algoritmos de Machine Learning supervisionado para prever a presença de doença cardíaca com base em dados clínicos, o dataset que a gente utilizou. O primeiro, o 8.1, foi utilizado a regressão logística, né, com a acurácia de 88% e o F1 score de 88% também. Abaixo citam algumas características do modelo de regressão logística. É um modelo simples e eficaz, com ótimo desempenho e fácil interpretação. Ele treina rápido, tem menos risco de decorar os dados, overfitting. Esse modelo é usado como modelo de entrada, ajudando na decisão, se necessário, um modelo mais sofisticado. Em comparação com o modelo Random Forest, que tem um maior consumo de máquina, vimos que não valeria a pena, dado que o resultado foi praticamente igual. Agora vamos para o item 8.2, árvore de decisão. A acurácia deste modelo foi de 79%, o F1 score também 79%. Abaixo citamos algumas características deste modelo. Fácil interpretação, requer pouca preparação dos dados, pode lidar com diferentes tipos de dados, consegue lidar com a ausência de dados de forma mais natural e eficiente durante a sua construção, o pré-processamento menos complexo para lidar com dados ausentes, seja removendo as linhas ou preenchendo os valores, pouca ou nenhuma necessidade de normalização de dados. E agora vamos para o item 8.3, o terceiro modelo, Random Forest. Tivemos a acurácia de 87%, o F1 score de 87% também. Abaixo citamos algumas características. Ele tem alta precisão, é um dos modelos de melhor desempenho para uma ampla gama de problemas, resistente ao overfitting, a combinação das técnicas de aleatoriedade o torna muito mais robusto, maior
computacional exige mais tempo e memória para treinar do que um único modelo de árvore de decisão. Aleatoriedade de atributos. Em cada divisão de árvore, considera apenas um subconjunto aleatório de variáveis, o que aumenta a diversidade e reduz o superajuste, overfitting. Pouca interpretabilidade. É considerado um modelo caixa preta, pois é difícil entender a lógica exata por trás das suas decisões complexas. E por último, no item 8.4, utilizamos o KNN, Key Nearest Neighbors. Ele teve uma acurácia de 72%, o F1 score de 72%, e abaixo citamos algumas características deste modelo. Sensível à escala e distribuição de dados, pode ser lento para prever em grande volume de dados, aprendizado lento, lazy learning, o cálculo ocorre apenas no momento da previsão, perde a eficiência quando há muitas variáveis e dimensões. Com isso, concluímos que o modelo de regressão logística foi eleito pelo grupo como modelo a ser usado no caso HERT-DC Dataset, pelos fatores a seguir. Embora a regressão logística e o Randall Forest tenham apresentado resultados parecidos, optamos pela regressão logística devido ao menor consumo de processamento de máquina, processamento computacional. O modelo de regressão logística apresentou indicadores de resultados levemente superiores, e o modelo apresentou também uma boa capacidade de generalização. E, por último, no item extras, rodamos um código para saber a acurácia tanto do treino quanto do teste, né? Ambos tiveram uma acurácia parecida. A acurácia do treino foi de 86,46 e a acurácia do teste foi 88,40. É possível notar que o modelo de regressão logística apresentou uma acurácia próxima em ambos os contextos, teste e treino. Quando a acurácia de treino e teste estão próximos, significa que o modelo generaliza bem, aprendeu o padrão, mas não decorou os dados. Aí uma breve explicação sobre overfitting seria se a acurácia de treino estivesse muito alta, exemplo, 99%, e no teste bem mais baixo, 87%. Underfitting seria se ambas estivessem baixas, um exemplo, treino 60% e teste 58%. E no caso que apresentamos, treino e teste iguais, o modelo parece bem ajustado.